Boa tarde, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Alegria estarmos juntos e poder iniciar esse culto, que é um culto de ação de graças, culto de gratidão, culto de louvor. E nós que estamos aqui podemos celebrar diante do altar do nosso Deus por tudo que Ele tem feito na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, que há 158 anos foi organizada aqui no nosso país, e da nossa igreja também, que juntamente comemora 57 anos de organização. Então nós agradecemos a presença de todos, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e convido a todos para celebrarmos ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino de número 4, um culto à Trindade. Os irmãos têm um inário à frente, vamos usar os inários, por favor, e vamos ficar em pé e adorar ao nosso Deus nesse momento. Ainda em pé, vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Esse texto foi o texto que mudou a vida de Martinho Lutero de uma forma particular, esses dois versos e o livro de Romanos como um todo. Mudou a igreja, mudou a Alemanha e mudou o mundo. E hoje nós somos, de alguma forma, fruto desse movimento feito por Deus usando este homem, Martinho Lutero. Vamos ler a uma só voz
Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar. Pai amado e santo, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua amada igreja. Igreja, Senhor Deus, que Jesus verteu o seu sangue, comprando-a para ti mesmo, dando-nos uma nova vida e uma esperança de vida eterna. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelos pais da igreja, pelos reformadores, por Martinho Lutero, homens que o Senhor usou no seu tempo, ó Pai, para mudar a história, mudar a igreja. Usa-nos também no nosso tempo, Pai, que assim como eles sejamos também relevantes no mundo onde o Senhor tem nos colocado, no tempo onde vivemos, que possamos fazer também a Tua luz brilhar. A Ti a nossa gratidão, Deus, pela existência da IPB, pela existência da Igreja Nacional, pela Tua graça em nossas vidas. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar?
Que a graça e a paz do Senhor continue sendo abundante sobre nós e que o nosso louvor de todo o nosso coração, a nossa adoração, cheguem ao trono de Deus como um aroma suave. Nós vamos cantar o hino de número 52. Quero convidá-los a pegar em suas mãos o hinário que está à frente, no banco, no encosto do banco da frente, abrir neste hino, então, o hino 52, Coroação e Glória, e ao cantarmos este lindo hino de louvor, de adoração ao Senhor, que possamos fazê-lo de todo o nosso coração. Ao som dos instrumentos, nos colocaremos em pé para cantar este hino. A igreja pode se sentar. Meus irmãos queridos, nesta tarde de sábado nós estivemos aqui em nossa igreja a reunião do presbitério de Brasília, que passou por decisão do próprio presbitério por um desdobramento em novos presbitérios. E a nossa igreja crescendo na região, sob a orientação de Deus e a coordenação do nosso sínodo de Brasília. Neste momento, quero convidar o presbítero Josimar Santos Rosa, presbítero desta igreja, também na condição de presidente do sínodo de Brasília, que nos dará posse às novas diretorias executivas, comissões executivas, dos 3 sínodos que foram agora organizados, o mantido de Brasília e os novos 2 outros sínodos. Então, aqueles que foram eleitos serão convidados por ele para que recebam este momento de posse e que possamos orar pelo trabalho do Senhor em nossa região. Boa noite, amados. Sínodo de Brasília, por ocasião da sua 20ª reunião ordinária, realizada nos dias 14 e 15 do mês de julho próximo passado, decidiu acolher a solicitação do presbitério de Brasília
para promover o desdobramento tríplice do presbitério de Brasília em 2 novos presbitérios, ou seja, passando a 3 presbitérios. E designou como comissão especial para promover esse desdobramento a Comissão Executiva do Sínodo de Brasília. Quero convidar os irmãos que compõem a Comissão Executiva para que estejam aqui à frente. Vice-presidente da Comissão do Sínodo de Brasília, reverendo Lindenberg Costa. Primeiro secretário do Sínodo de Brasília, reverendo Carlos Henrique Ribeiro. Segundo secretário, presbítero Elden Franklin Pellegrini. Tesoureiro, presbítero Valquimar. E secretário executivo, reverendo Fábio Lima. Historicamente, o presbitério de Brasília é o grande desbravador aqui da região do Planalto Central, mais precisamente no Distrito Federal. E pela graça e pela misericórdia e bondade do nosso Deus, temos oportunidade de observar e de contemplar o desenvolvimento do trabalho presbiteriano em nossa região, permitindo que agora esse presbitério possa se desdobrar com o acréscimo de 2 outros novos presbitérios. Quero convidar para que estejam aqui à frente os membros da Comissão Executiva do Presbitério de Brasília. Presidente, reverendo Samuel Costa da Silva. Vice-presidente, reverendo Obedes Ferreira da Cunha Júnior. Primeiro secretário, reverendo João Figueiredo de Araújo. Segundo secretário, reverendo Walter Pereira de Melo. Secretário executivo, presbítero Josimar Santos Rosa. E tesoureiro, reverendo Helder Melo. Quero convidar também para que se faça ladear ao presbitério de Brasília os irmãos do presbitério que acaba de se organizar, presbitério Alvorada. Presidente, presbítero Flávio Roberto de Almeida Eringer. Vice-presidente, reverendo Dalzir Rodrigues da Silva. Primeiro secretário, reverendo Diogo de Freitas e Silva. Segundo secretário, reverendo Emílio Garófalo Neto. Secretário executivo, presbítero Elden Franklin Pellegrini. Tesoureiro, presbítero Cláudio Silva da Cruz. Convido também para que esteja à frente a Comissão Executiva do Presbitério de Brasília Sul. Presidente, reverendo Luciano Pereira Nunes. Vice-presidente, presbítero Rosendo Severo dos Anjos Neto. Primeiro secretário, presbítero Deusdélio de Jesus. Segundo secretário, reverendo Jailson Gomes. Secretário executivo, reverendo Rudival Alexandre Souza. Tesoureiro, reverendo Oswaldo Cipriano Filho. Amados, por certo, o Senhor chamou a cada um para uma missão e uma função muito específica no concílio, onde Deus tem, com a sua maravilhosa graça, agido de forma dominante através das igrejas e dos ministérios representados pelos pastores e pelos presbíteros. E com muita alegria e diante de Deus, numa noite tão singular como esta noite, de 12 de agosto de 2017, podemos ver o presbitério de Brasília alcançando mais 2 novos presbitérios, oriundos desse presbitério que agora já não é mais apenas um único presbitério, mas agora se contempla em 3 presbitérios.
E o Sínodo de Brasília hoje está em festa, porque se até ontem ou até minutos atrás tínhamos apenas 3 presbitérios em toda a nossa extensão geográfica, Deus nos permite agora contemplar 5 novos concílios dentro do nosso sínodo. Ao Senhor toda a glória por essa disposição, por esse despertamento e, acima de tudo, pela abnegação dos irmãos no trabalho que o Senhor tem desenvolvido. Eu quero convidar nesse momento o reverendo Alderi, historiador de nossa igreja, para que nos dirija a Deus numa palavra de oração, colocando diante do trono do Senhor a vida dos irmãos líderes, dos novos concílios, do concílio de Brasília, que serve nesse momento como anfitrião para os demais, na certeza de que Deus, por certo, continuará agindo de forma dominante na vida da sua igreja. Coloquemos-nos de pé, amados, para esse momento de oração. Oremos ao Senhor. Senhor, te damos muitas graças por esta hora solene, esta hora tão importante, quando estas diretorias dos presbitérios tomam posse, após estes desdobramentos que foram realizados. Te agradecemos, Senhor, pela existência já tão longa do presbitério de Brasília, esse presbitério histórico, que tem realizado um trabalho tão importante aqui, nesta grande cidade, e pelos 2 novos presbitérios que agora surgem. Ó Pai, nós te rogamos as tuas mais ricas bênçãos sobre estes concílios da tua igreja, sobre os seus líderes e sobre as pessoas também, as igrejas e as pessoas que estão sob os seus cuidados. Abençoa, Senhor, o trabalho das suas mãos, a obra das suas mãos. Que esse seja um trabalho realizado, ó Pai, com amor, com dedicação, com seriedade, com responsabilidade. Ó Pai, que esses desdobramentos e o trabalho desses concílios, somados aos outros 2 que também compõem o Sínodo de Brasília, que todo esse trabalho, Senhor, possa resultar em crescimento para a tua obra aqui nesta região e possa resultar na edificação dos teus filhos e filhas e, acima de tudo, resultar na glória e na honra e no louvor do teu santo nome. Portanto, Senhor, derrama as tuas mais ricas bênçãos, nós te suplicamos, nós te rogamos sobre estes teus servos, ó Pai, que foram escolhidos para desempenhar as suas diferentes funções. Que eles possam, Senhor, realizar essas tarefas como um serviço de amor e de sacrifício diante de Ti. Que eles deem o melhor de si, ó Pai, e que eles tenham em mente, ao desempenharem as suas funções, acima de tudo, o bem, a paz, a harmonia e a prosperidade do teu povo, do teu rebanho, da tua igreja e a glória do teu nome. Assim oramos, assim te suplicamos, assim te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Assim, amados, como presidente do Sínodo de Brasília e como relator da comissão especial para este ato, eu declaro desdobrado o presbitério de Brasília e organizado o presbitério Alvorada e o presbitério Brasília Sul, e devidamente instaladas as suas comissões executivas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao Senhor toda a glória, e que assim continuemos diante da batalha que Deus tem nos confiado. Ao final do culto, os irmãos poderão cumprimentar os eleitos no encorajamento para os novos tempos que Deus tem feito descortinar para a sua igreja. Deus assim nos abençoe. Todos podeis sentar. Meus irmãos, com alegria nós temos nessa noite como pregador da palavra de Deus o reverendo Alderi.
é o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil e também o curador do Museu da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, além disso, ele é professor e coordenador também da área, no Andrew Jumper, coordenador, né, da área de Teologia Histórica. E então é com muita honra que o recebemos nessa noite. E eu quero, antes de passar a palavra para ele, pedir que os irmãos, assentados como se encontram, abram seus inários no hino 352. E nós vamos fazer essa oração cantada, nos preparando para receber a palavra do Senhor. Hino 352. Irmãos, boa noite. É uma alegria estar aqui participando desse culto que celebra 3 datas muito significativas: os 57 anos desta igreja que nos acolhe, a Igreja Presbiteriana Nacional, os 158 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil e, por que não dizer também, os 500 anos da Reforma Protestante. Estamos, ao longo de todo este ano, celebrando com muita alegria, com muita gratidão ao nosso Deus, o 5º centenário da Reforma, da qual todos nós somos os herdeiros. E eu gostaria, então, de chamar a atenção dos irmãos para a leitura que vamos fazer na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, abram lá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos fazer a leitura dessa passagem bem conhecida de 1 Coríntios 15, começando do primeiro versículo até o versículo 11. Então, vamos fazer inicialmente a leitura destes versículos iniciais desse longo capítulo 15 de 1 Coríntios. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos,
que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Vamos aproveitar, irmãos, para fazer uma outra leitura ainda, na Epístola aos Efésios. Então, na carta aos Efésios, no seu capítulo 2, uma passagem muito conhecida, e que tem uma conexão também muito estreita com a Reforma protestante. Então, Efésios 2, começando no verso 8, apenas os versos 8 a 10, palavras bem conhecidas, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos irmãos, esses textos nos falam de alguns temas que são imensamente importantes para a igreja contemporânea, como foram também importantes para a igreja no século XVI, na época da Reforma. Nós temos aqui algumas grandes e solenes verdades da palavra de Deus que precisam ser continuamente relembradas e reapropriadas pela igreja, para que a igreja possa manter a sua fidelidade a Deus e possa ter uma noção clara da sua identidade, dos seus propósitos e da sua missão neste mundo. No início do século passado, do século XX, aquele grande missionário que trabalhou em Lavras, no sul de Minas Gerais, que foi o reverendo Gammon, Samuel Gammon, escreveu um livro que, infelizmente, não teve uma divulgação muito grande no Brasil, porque foi escrito em inglês e jamais traduzido. Mas o título, traduzido, A Invasão Evangélica do Brasil, meio século de missões evangélicas na terra do Cruzeiro do Sul. Então, esse livro foi publicado em 1909. Quais os dois objetivos que o reverendo Gammon teve em mente ao escrever, ao publicar esse livro, principalmente para um público externo, para um público lá dos Estados Unidos? Em primeiro lugar, para celebrar o cinquentenário da obra presbiteriana no Brasil. Simonton chegou em 1859, portanto, em 1909, o cinquentenário do presbiterianismo brasileiro. Mas, em segundo lugar, e talvez o motivo mais importante, mais imediato para a publicação desse livro, foi uma grande conferência missionária que estava sendo anunciada para o ano seguinte na Escócia. Então, a famosa Conferência Missionária Mundial de Edimburgo, realizada em 1910. Mas qual o problema em relação a essa conferência? Bem, essa conferência excluiu a América Latina das suas considerações, não aceitou delegados procedentes da América Latina, sob a alegação, a justificativa de que a América Latina já era um continente cristão e, portanto, não precisava do trabalho missionário evangélico, não precisava do trabalho das missões protestantes. De modo que o livro do reverendo Gammon foi também uma espécie de protesto em relação a essa posição assumida pela Conferência Missionária Mundial. E no seu livro, então, depois de descrever a terra, o povo, a história do Brasil, Gammon argumenta que a maior parte da população não conhece o cristianismo genuíno, mostra no seu livro o que as missões evangélicas já haviam realizado
no país nas últimas décadas e, finalmente, apela em prol da continuação do trabalho dessas missões e desses missionários em terras brasileiras. Para ele, a maior necessidade do Brasil era o Evangelho de Cristo e as suas bênçãos. Apesar daquela posição da Conferência de Edimburgo, ele achava que o Brasil ainda não era um continente cristão, não conhecia o genuíno Evangelho de Cristo e, portanto, era absolutamente indispensável a continuação do trabalho das missões e das igrejas evangélicas no sentido de compartilhar a palavra de Deus com o povo brasileiro. Pois bem, essa foi também a preocupação primordial, meus irmãos, dos reformadores do século XVI. Retornar aos fundamentos do Evangelho e suas implicações para o ser humano e a sociedade. E por isso mesmo, o primeiro nome, o primeiro título pelo qual os partidários da Reforma ficaram conhecidos foi evangélicos. Bem antes de serem chamados luteranos, bem antes de serem chamados protestantes, eles foram chamados de evangélico, por causa da sua tremenda ênfase no Evangelho de Cristo, porque eles sabiam que somente a partir do Evangelho de Cristo Jesus seria possível fazer uma genuína, uma verdadeira renovação e revitalização da igreja. E quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, nós vemos a importância crucial desse conceito e percebemos a necessidade que temos de entendê-lo e voltar continuamente a ele e aplicá-lo à vida e à missão da igreja. E por isso eu gostaria de convidá-los nessa noite festiva, nessa data tão especial e tão significativa de mais um aniversário da nossa denominação e também desta igreja local, convidá-los para considerarmos alguns aspectos desse evangelho que foi tão caro aos apóstolos e mais tarde aos reformadores do século XVI. Em primeiro lugar, pensemos acerca do conteúdo do Evangelho. O fato é que, como percebemos no Novo Testamento, a igreja precisa muito do Evangelho, não somente aqueles que não conhecem a Cristo. Muitas vezes nós temos essa impressão errônea de que os descrentes, aqueles que são alheios à igreja, à fé cristã, bom, são estes os que precisam do Evangelho. Mas o fato, do qual nunca devemos nos esquecer, é que nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos desesperadamente do Evangelho a cada dia das nossas vidas. Vejam as palavras de Paulo aos Coríntios: irmãos, então se dirigindo a irmãos, se dirigindo a cristãos, a crentes: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Nós precisamos, igreja de Cristo Jesus, ser constantemente lembrados acerca do Evangelho, acerca do seu conteúdo, acerca da sua mensagem tão rica e tão profunda e tão sublime. É interessante a maneira como Paulo se dirige. Numa outra epístola sua, na epístola aos Romanos, aquela carta que ele escreveu para como que apresentar as suas credenciais, preparando-se para uma futura visita à igreja de Roma. Então, a certa altura, Paulo faz uma afirmação, no mínimo, curiosa. Ele diz ainda no primeiro capítulo da sua epístola aos Romanos: estou pronto, vejam bem, escrevendo a crentes, escrevendo a cristãos, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Olha que coisa interessante. Não são só os lá de fora que precisam do anúncio do Evangelho, mas a igreja de Cristo Jesus, as pessoas que estão aqui dentro, precisam continuamente de ouvir de novo a mensagem do Evangelho. O Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Porque a sua mensagem, por que o Evangelho é tão importante para a igreja? Porque a sua mensagem é simplesmente a razão de ser da igreja. Dependendo de sua atitude para com ele, e agora usando uma expressão de Lutero, a igreja permanece de pé ou cai. A igreja fiel ao Evangelho permanece de pé, aquela que se afasta do Evangelho cai, porque ele é a essência da nossa vida e da nossa fé.
E Paulo explica então o conteúdo do Evangelho de maneira bastante sintética, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então essas são as verdades centrais do Evangelho. São essas verdades maravilhosas, grandiosas e sublimes que fazem do Evangelho as boas novas, o sentido da palavra grega Evangelho, as boas novas, as notícias alegres para os seres humanos. Essas são as realidades centrais que temos de crer e de confessar. Então a coisa mais importante para a igreja, irmãos, não é o culto, não são os cânticos, as orações, a comunhão fraternal, embora todas essas coisas certamente sejam importantes, mas elas não são a coisa mais importante, e sim a sua fé no Evangelho de Cristo Jesus e o seu compromisso com Ele. Essa é a realidade mais importante para a igreja, e todas essas outras coisas mencionadas há pouco devem ser uma decorrência disso. Então o nosso culto, os nossos cânticos e orações e a comunhão fraternal e etc., devem ser um reflexo, devem ser uma expressão do nosso compromisso central e básico e fundamental e primordial com o Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos valorizar o Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós não valorizamos adequadamente o Evangelho porque não refletimos seriamente de tudo aquilo que fomos libertados por Deus através de seu Filho Cristo Jesus. Até que compreendamos quão maravilhosa foi a salvação que recebemos do Senhor e de que realidades tão terríveis Ele nos redimiu e nos libertou. Até que façamos isso, nós não poderemos valorizar e apreciar adequadamente a importância do Evangelho para as nossas vidas. Eu estava lendo num livro que foi publicado recentemente, uma ilustração contada por Lindsay Brown, que foi durante muitos anos dirigente da IFES, a Fraternidade Internacional de Estudantes Evangélicos, e depois, por vários anos, também o dirigente internacional do movimento de Lausanne. Então ele conta de uma visita que fez certa vez à Argentina, e lá naquela ocasião ele pregou, ele falou a respeito daquela verdade que foi tão importante para Lutero e para o início da Reforma: a justificação pela graça mediante a fé somente. E depois ele saiu daquele local, foi apreciar o céu que estava muito belo, muito estrelado, e aproximou-se dele um velho missionário holandês. E esse missionário lhe disse: muito obrigado por ter nos lembrado mais uma vez dessa verdade tão solene e tão maravilhosa, a justificação pela graça mediante a fé. E daí lhe contou a sua história, a sua experiência. Ele, na sua juventude, foi membro da Juventude Hitlerista, aquela organização, a Juventude Hitlerista. Ele disse: eu fiz e vi coisas terríveis nessa organização, mas ele foi alcançado pelo amor, pela graça de Deus. Ele veio a se converter e depois veio a chamada para o ministério, e ele acabou se tornando um missionário pioneiro numa região chamada Irian Jaya, lá no Oriente. E ele acrescentou que certa vez aconteceu ali um grande avivamento naquela região, e num só dia ele batizou 2.000 pessoas. E ele acrescentou: então, vê por que essa grande verdade é tão importante para mim? Porque me lembra que nenhum poço é tão fundo que Deus não possa nos levantar e nos colocar sobre a terra firme. Eu mereceria ser julgado e condenado, mas por causa da graça justificadora de Deus, Ele não apenas me salvou e me usou no ministério, como entendeu por bem me usar num avivamento. Esse homem tinha uma perspectiva correta a respeito do Evangelho, porque ele sabia de que situação horrível Deus o havia libertado, a transformação profunda que havia recebido da parte do Senhor,
e agora ele estava numa posição de valorizar adequadamente a preciosidade e a sublimidade do Evangelho para a sua vida e para a vida das pessoas em geral. Lutero, que gostava muito de umas frases de efeito, umas frases fortes, isso é muito típico das coisas que Lutero escrevia, ele certa vez afirmou que se os cristãos soubessem, se o cristão soubesse do que foi salvo, ele morreria de medo. Se nós tivéssemos uma consciência mais clara, mais nítida, das realidades horríveis das quais Deus nos redimiu e nos salvou, nós teríamos um profundo sentimento de medo. Mas ele acrescenta, mas se ele soubesse para que ele foi salvo, ele morreria de alegria. Do que foi salvo, morreria de medo. Para que foi salvo, ele morreria de alegria. Queridos irmãos, que nós possamos valorizar o Evangelho, aquilo que nós chamamos nos círculos reformados as doutrinas da graça, que foram essas ênfases tão fundamentais dos nossos reformadores do século XVI, a plena incapacidade humana diante de Deus, a iniciativa graciosa e soberana de Deus, a obra substitutiva de Cristo, a necessidade de responder ao Evangelho, que nós possamos valorizar e compreender adequadamente o genuíno conteúdo do Evangelho, para que ele continue dia a dia impulsionando, dinamizando e transformando as nossas vidas. Mas em segundo lugar, além de refletirmos a respeito do conteúdo do Evangelho, uma outra questão muito importante para Paulo, para o apóstolo Paulo e para nós, é a questão da integridade do Evangelho. Não só o conteúdo do Evangelho, mas a plenitude, a integridade do Evangelho. As palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios revelam uma preocupação. Essas palavras que nós lemos no início revelam uma preocupação, o perigo de que o Evangelho não seja mantido na sua pureza. Então, Paulo diz, por ele também sois salvos, e agora vem um C, uma ressalva muito importante feita pelo apóstolo Paulo. Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Que palavras difíceis essas, duras essas, que o apóstolo Paulo dirigiu aos coríntios e, sem dúvida, dirige a nós hoje. E ele acrescenta, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O evangelho que Paulo pregava não era um evangelho criado por ele, concebido por ele, engendrado por ele, mas aquele evangelho que havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo, e ele queria então que os seus filhos espirituais, os membros das igrejas que ele havia fundado, se mantivessem fiéis à plenitude do Evangelho, ao Evangelho em sua total integridade. O fato é, meus irmãos, que o Evangelho pode ser e tem sido adulterado, falsificado, diluído ao longo da história, desde a época da igreja primitiva. Não foi só na época dos reformadores que esse problema existiu, mas já desde os primeiros tempos da igreja. Vejam as palavras que numa outra passagem Paulo também dirige aos coríntios. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, esse não é só um risco, não é só uma possibilidade, mas é algo que acontece concretamente, e já desde os primeiros tempos da igreja. Na verdade, esse é o tema, ou um dos temas principais da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, como nós sabemos. Paulo já, nos primeiros versículos dessa carta, diz àquelas igrejas, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Uma preocupação de Paulo com a integridade, com a plenitude, com a total fidelidade ao evangelho de Cristo. E certamente esta foi a luta dos reformadores, resgatar o evangelho bíblico que havia sido desfigurado por séculos de acréscimos e tradições humanas. E evidentemente o mesmo risco corre em muitas igrejas ditas evangélicas nos nossos dias. A crença em mediadores humanos, o retorno da salvação pelas obras, a relativização das escrituras pela experiência e outros fatores, a pregação pragmatista e tantas outras questões, o culto antropocêntrico, e não o evangelho da glória de Cristo, o evangelho da glória de Deus, como afirma o apóstolo Paulo em várias passagens das cartas que escreveu. Eu estava, momentos atrás, olhando rapidamente as 95 teses de Lutero, porque nessas teses, Lutero começa a expressar também essa preocupação, embora as teses não revelem ainda o pensamento teológico plenamente desenvolvido, amadurecido de Lutero, mas nós já vemos alguns vislumbres do que viria posteriormente. Mas é muito interessante a primeira das 95 teses de Lutero, ao dizer: arrependei-vos. O nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis dizer que toda a vida dos fiéis fosse uma vida de arrependimento. Essa é a primeira das teses, essa ênfase tão grande que faz parte do Evangelho, o arrependimento. Mais adiante, nós temos uma tese, a de número 36, que diz: qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à plena remissão da penalidade e da culpa, mesmo sem cartas de indulgência. Na seguinte: qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja por dádiva de Deus, mesmo sem cartas de indulgência. É muito bonita a tese de número 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. E lá no final, terminando as suas 95 teses, ele afirma: deve-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, da morte e do sofrimento. E assim, a que confiem que entrarão no céu antes através de muitas tribulações do que pela falsa segurança da paz. Vemos aí já, então, o grande reformador expressando a sua preocupação com a integridade do Evangelho de Cristo Jesus. Mas, finalmente, irmãos, para não nos alongarmos muito, um terceiro elemento, além do conteúdo, além da integridade, a aplicação do Evangelho. Eu creio que é uma outra coisa que merece a nossa atenção e a nossa reflexão. O Evangelho não é algo somente para ser crido, por importantíssimo que isso seja, crer. A justificação pela graça mediante a fé. Claro que a fé, o crer no Evangelho é importante, mas o Evangelho não é somente algo para ser crido, mas para ser praticado. Em nosso texto, o apóstolo fala sobre a importância de perseverar no Evangelho. E isso inclui, portanto, viver o Evangelho. E aqui dois aspectos são importantes. Primeiro, a santidade de vida. O apóstolo, escrevendo aos Filipenses, diz: vivei, ou seja, portai-vos como cidadãos, que parece ser o sentido original lá do verbo grego. Ou seja, vivei publicamente, vivei a vossa vida pública, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, o Evangelho não só a ser crido, abraçado e confessado, mas vivido concretamente na nossa vida diária. Daí a ênfase dos reformadores, principalmente os suíços, no viver ético, na santificação, em resposta ao Evangelho, algo que precisa voltar a caracterizar aqueles que se dizem evangélicos. Um outro aspecto importante, a
proclamação do Evangelho. Precisamos reafirmar o nosso compromisso com a pregação do Evangelho, como fez o Senhor Jesus, como fizeram os apóstolos e os reformadores, como fizeram o Dr. Gammon, ao qual nos referimos, e os seus colegas. Nas palavras de Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ide, palavras de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E isso nos leva então àquela outra passagem que nós lemos há pouco e que está em Efésios 2, passagem tão conhecida, e que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É muito interessante uma colocação que foi feita por Lutero, respondendo a algumas críticas à doutrina articulada por ele, acerca da justificação pela graça mediante a fé somente. Para Lutero era muito importante esse advérbio, somente. A justificação pela graça mediante a fé somente. Ou seja, para deixar claro que a justificação não poderia ser conquistada com o auxílio humano, com recursos humanos, com méritos humanos, com uma colaboração humana, mas era totalmente uma obra da graça de Deus. Então, quando criticaram a Lutero dizendo, mas nesse caso isso é um convite para passividade. A gente não precisa fazer nada. A gente crê, né, somos justificados pela graça de Deus, pronto, acabou. Não há mais nada a fazer. Então Lutero, divergindo dessa interpretação do seu pensamento, ele acrescentou uma expressão muito significativa. Ele disse: nós somos justificados pela graça, mediante a fé somente, mas não por uma fé que está só. Ou seja, a fé genuína em Cristo Jesus, ela necessariamente irá produzir frutos que glorificam a Deus e que beneficiam as pessoas. Daí as palavras de Paulo aqui no nosso segundo texto. Então, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas Paulo não para aí, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então isso elimina aquela ideia de passividade. Sim, nós recebemos, num certo sentido, passivamente a graça de Deus em Cristo, mediante a fé, que também é um dom de Deus, mas aí, em resposta a essa salvação, a esta graça que nos beneficia, que nos transforma, que nos redime, nós devemos agora viver uma vida de santificação e de consagração de tudo aquilo que há de melhor em nós, ao nosso Deus. Queridos irmãos, à luz dessas verdades solenes, sejamos gratos a Deus pela dádiva do Evangelho e por tudo que ele representa. Sejamos também agradecidos pelos servos de Deus ao longo da história, e em especial lá no século XVI, que recuperaram a ênfase no Evangelho genuíno de Cristo. Lutemos para preservar a integridade do Evangelho em nossa teologia, em nosso culto, não nos afastando de sua verdade bíblica, assim como fizeram os reformadores com tantos sacrifícios. E finalmente levemos a sério, nesse dia de festa, nesse dia de celebração, levemos a sério as implicações práticas do Evangelho para a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa pregação. Sejamos instrumentos do Evangelho e suas bênçãos na nossa geração. E que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Oremos, irmãos.
Senhor, muito obrigado por termos a oportunidade de relembrar mais uma vez o Evangelho da Tua graça e do Teu amor revelados e mediados por Cristo Jesus em seu sacrifício substitutivo em nosso favor. Obrigado, Senhor, por tão grande amor e graça. Obrigado, Senhor, porque por esta verdade nós não somente fomos salvos lá no início, mas nós vivemos a cada dia das nossas vidas, até o dia da consumação, até o dia do encontro final com Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, na nossa caminhada, abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua longa caminhada histórica. Abençoa, Senhor, a Igreja Presbiteriana Nacional que nos acolhe nesta noite, todas as igrejas aqui desta região, todos os irmãos que estão aqui presentes, ó Pai, nesta noite. Abençoa as suas vidas, que eles possam, que todos nós possamos, nesta noite, reafirmar de maneira solene e profunda o nosso compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus, para que o Teu nome seja verdadeiramente glorificado. Tudo te pedimos e agradecemos por Cristo Jesus. Amém.
pé, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Deus eterno, nosso Pai que está nos céus, este é um culto de gratidão ao Senhor. Gratidão por Jesus, pela nossa salvação de uma vida sob condenação, de uma vida de escravidão em imundícias, idolatrias e pecados, ó Pai. Nós nos reunimos aqui, ó Deus, para celebrar com gratidão que o Evangelho do Senhor alcançou o nosso coração, nossas famílias. Temos sido ricamente abençoados e bondosamente cuidados e protegidos pelo Senhor, numa aliança perpétua por meio de Jesus. E nós aprendemos dessas verdades, seja no momento da nossa conversão, discipulado inicial, seja na caminhada e no progresso na vida de santificação. E esta igreja tem tido um papel muito significativo em nos proporcionar estas oportunidades, este conhecimento da palavra, Senhor. E é por isso que, com muita humildade, ó Deus, sem nenhum ufanismo ou soberba inconveniente, nós exaltamos o nome de Jesus, por haver no meio das igrejas evangélicas nesse país, a igreja presbiteriana. Obrigado, Senhor, porque esta igreja, aqui no país, já há mais de 150 anos, aqui na cidade há mais de meio século, tem tido esta simplicidade em pregar o Teu Evangelho, ó Deus. Nosso povo se permitiu adoecer com tantas invencionices e modismos evangélicos, e a igreja presbiteriana, muitas vezes sob críticas, permaneceu e perseverou na pregação simples e pura da palavra do Senhor. Nós te louvamos por estarmos vivendo nesses tempos últimos um reavivamento da doutrina reformada no nosso país e no mundo. E nós pedimos ao Senhor com muita humildade, ó Deus, que nos dê a capacidade de aproveitarmos esse momento para sermos cada vez mais fiéis ao Senhor e cada vez mais pregarmos este Evangelho, Senhor, para que haja conversões e transformação de vidas segundo o número dos Teus eleitos neste país e no mundo, ó Pai, por meio desta igreja. E oramos para que o testemunho da igreja presbiteriana possa também alcançar e abençoar nossas igrejas irmãs no nosso país, ó Deus. Que elas também atendam ao apelo e ao chamado da reforma, retornando sempre e cada vez mais à palavra do Senhor. Por tudo isso nós te louvamos, pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, como presbiterianos, a maioria de nós aqui presentes, do povo evangélico de um modo geral no nosso país, da igreja presbiteriana, para que sejamos encontrados fiéis, ó Deus, na proclamação desse evangelho, na vivência prática deste evangelho, Senhor, na santidade, na integridade de vida e na preservação da verdade do Senhor, a única que é possível, a única que é capaz de fazer brotar a fé no coração do pecador empedernido, rebelde. É esta palavra que o Teu